A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos continuar um tipo de estudo da Palavra de Deus neste sermão de hoje, de caráter mais didático, mais explicativo sobre algumas práticas da Igreja no seu cotidiano, na sua vivência. O texto de hoje, como há pouco ouvimos, é um texto que tem várias partes. Em primeiro lugar, trata, o Evangelho aqui, neste início, trata de como se deve lidar com um irmão que está em pecado público na Igreja. Em pecado público. Na segunda parte, há uma afirmação, a partir do versículo 18, de aquilo que a Igreja decide em nome de Deus. As decisões que a Igreja vai tomando em nome de Deus. E em terceiro lugar, Jesus diz aos que o estavam a ouvir naquele momento, diz-lhes: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Vamos à primeira parte do texto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se o teu irmão pecar, o contra ti está entre parênteses, não sei como está nessas Bíblias, mas o contra ti está entre parênteses, o que significa que este contra ti não está em todos os manuscritos. Quer dizer, é uma variante do texto, não está em todos os manuscritos. E, portanto, se o teu irmão pecar, ou contra ti, ou sem ser contra ti, mas se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Felizmente, nós temos ainda uma igreja pequena. Mas essas coisas acontecem. Há maior, de repente, um pecado manifesto, público, e que algum irmão eventualmente sabe que está a acontecer com outro. E então, o primeiro ato, e é muito interessante porque isto chama-se, na doutrina, enfim, da Igreja, chama-se a disciplina eclesiástica, ou, uma expressão assim mais forte, que muitos acham que não pertence à Igreja, não é? Não, é excomunhão, não é? Portanto, estamos a falar da disciplina eclesiástica. A Igreja não é uma mera associação cultural, que as pessoas se reúnem, não é? E são todos amigos uns dos outros, é tudo boa gente. Não, a Igreja é justamente um hospital. A Igreja Cristã é um hospital onde estamos todos a ser tratados, não é? Do nosso pecado e onde tentamos, ao longo de toda a vida, enquanto estamos neste mundo, a tentar manter, digamos, a nossa vida cristã, a nossa fé em Cristo. E, portanto, vamos tomando medicamentos, vamos participando da ceia, sempre na Igreja, não é? Vamos ouvindo a Palavra de Deus. Fomos batizados um dia, portanto, lembramos-nos sempre de que esse batismo nos é importante lembrar sempre e agarrar a ele. E, portanto, de repente, na Igreja acontece um problema. Pecado manifesto, público, uma daquelas transgressões de um dos mandamentos. E como é que se deve atuar? Vai arguí-lo, algum irmão que saiba, não é? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Quer dizer, a vida na Igreja não é uma devassa. A vida na Igreja Cristã não é uma devassa, em que toda a gente sabe tudo da vida privada de todos. A vida cristã não é uma devassa. Só Deus conhece a nossa vida. Mas se houver algo que aconteça contrário à Palavra de Deus dentro da Igreja, quer dizer, da comunidade, vai arguí-lo entre ti e ele só. Norma evangélica, norma bíblica, norma divina. A descrição, o cuidado, o privado, na primeira fase, quer dizer, tentar, que era aquilo que há pouco, não é? Ouvimos o texto há bocado, não é?
O texto de Jeremias era aquilo que estava Deus a dizer também. Se souberes que alguém está a fazer mal e não fores lá, ele é condenado, mas tu também vais carregar o sangue, não é, sobre ti. Quer dizer, de facto, nós somos cuidadores uns dos outros na igreja. Mas isso não é a devassa da vida privada. Nós somos cuidadores. Lembram-se do primeiro crime da história, não é? O primeiro assassino da história, quando Caim matou Abel. De repente Deus pergunta a Caim: onde é que está o teu irmão? E o Caim diz: mas eu agora tomo conta dele, sou o guardador do meu irmão agora, rebelde, não é? Revoltado contra Deus, eu agora tomo conta do meu irmão. Claro que toma conta do irmão e, portanto, não devia tê-lo morto, não devia tê-lo assassinado. Quer dizer, nós somos na igreja, a comunidade cristã, a vida em comunhão, como Bonhoeffer, o mártir cristão, bem refere e sobre o qual bem escreveu. A vida em comunidade cristã, a vida em comunhão, é uma vida de partilha, é uma vida em que nós somos cuidadores uns dos outros. Se ainda não pensamos nisso, vamos começar a pensar. Nós somos cuidadores uns dos outros. E por isso Jesus diz como é que se deve atuar. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E pode ficar tudo ali logo. Pode ficar logo tudo ali. Não é? Ganhaste o teu irmão. E depois vem a continuação do processo, aquilo que, enfim, a pastoral chama a disciplina eclesiástica ou a excomunhão, se for o caso. Mas nós às vezes imaginamos que quando alguém, enfim, se recusa, portanto, a arrepender, porque no fundo o que acontece depois a seguir, e esta primeira parte do texto de hoje fala-nos disso, alguém que está em pecado manifesto contra a palavra de Deus, e publicamente a Igreja deve então disciplinar, não é? Primeiro tratando em cuidado, em privado, chamando a atenção com a palavra de Deus, não é com a nossa moral. Nós não vamos pregar moral a ninguém. Nenhum de nós tem autoridade moral para pregar nada a ninguém. Só Deus tem. Mas vamos com o Evangelho tentar essa correção de forma a restaurar novamente essa pessoa à fé. Mas se ela se recusar, começa aquele processo que a Igreja não pode fechar os olhos. Se isso acontecer, ficamos a saber como é. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento dos ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se virem bem o contexto, continua a ser em privado. Leva uma ou duas pessoas da Igreja para continuar a tratar em privado novamente. Nada de xirixia pública. Nada de crucificar ninguém em público. Crucificado foi Jesus por nós. Por nós. Continua a descrição. E então, finalmente, se houver uma recusa manifesta, uma ausência total de arrependimento, obviamente que essa pessoa não deve continuar na Igreja para evitar o escândalo e a própria influência sobre outros negativa. E se ele não os atender, diz-o à Igreja, e se recusar também a Igreja, considera-o como gentio e publicano. Usando a linguagem da época, era, digamos, a ideia da excomunhão, digamos, de colocar fora da Igreja, para que retorne novamente, se se arrepender. Não é? E aqui nós temos que nos lembrar, estes textos não estão isolados, estes textos estão no contexto da Bíblia toda. Não é? O contexto de cada texto é o imediato, mas é o total, é o de toda a Escritura, para compreendermos o que isto quer dizer. E, portanto, nós sabemos que Deus quer que todos se salvem. Larga 99, não é? E vai buscar aquela uma ovelha perdida para ir recuperá-la. Deus quer, sinceramente, diz-nos a sua palavra, salvar todos. E quem se perca, algum dia, vai ser por sua própria recusa de ser salvo. Porque Deus quer salvar todos. Mas o processo chamado disciplina eclesiástica aqui está manifesto. Mas o texto não termina aqui, senão isto era um texto de lei só. Isto seria uma espécie de uma norma no regulamento interno da Igreja. Corresponde mais ou menos a isso. Mas sozinho, isto é pura lei. E nós não pregamos lei aqui na Igreja ao domingo. Pregamos lei e Evangelho. E a seguir,
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Vejam bem a forma como aqui está explicado. Aquilo que aconteceu para trás, eventualmente num processo de disciplina eclesiástica, ou uma decisão da Igreja em comunidade, não é? Tudo o que te ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Bom, nós sabemos qualquer associação cultural, não é? Um cineclube, uma associação qualquer, não é? Uma coletividade esportiva, os seus associados, o que decidirem não é uma decisão dos céus, não é? É uma decisão dos associados que pagam as cotas, com as cotas em dia, não é? Mas vejam bem o que é a Igreja. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O poder da Igreja não é a sua própria, não é um poder próprio de si, mas é um poder que lhe é dado por Deus. Porque a Igreja é de Deus, no final. Nós estamos aqui, mas a Igreja, no final, o poder que a faz existir e continuar é de Deus. Então a Igreja não é uma mera associação de pessoas que se conhecem uns aos outros e passam 1 ou 2 horas engraçadas durante uma vez por semana. A Igreja não é isso. Isso faz parte, mas a Igreja não é isso só. Quer dizer, a Igreja é o poder de Deus presente na terra. Quando Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Nós esperamos o reino dos céus na eternidade. Novos céus e nova terra. Mas ao mesmo tempo, paradoxo, ao mesmo tempo o reino de Deus já está dentro de nós. Está aqui manifesto na Igreja. Na disciplina eclesiástica para que o que está a perder-se se salve. Na consciência de que aquilo que a Igreja faz em nome de Deus e com o poder de Deus. E em terceiro lugar, a confirmação de porque é que isto é assim. E agora finalmente vem o Evangelho. Já não era sem tempo, era só lei agora. Até agora era só lei, regulamentos. Não, agora vem o Evangelho. Porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E era isto que nós queríamos ouvir. É de que Cristo está no meio de nós. Como Ele prometeu. Como Ele prometeu. Eis que estarei convosco até à consumação dos séculos. Está aqui no sacramento. No pão e no vinho. Está aqui. Onde nós participamos sempre. Mas está também de uma forma que nós não entendemos no meio de nós, neste momento. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Palavra de Deus. Palavra do Cristo de Deus. Palavra do Filho de Deus. Palavra do nosso Salvador. Palavra da segunda pessoa da Trindade. Palavra da Trindade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está no meio de nós.